Essa semana, decisões importantes começam a ser tomadas lá em Brasília. Chegou ao Senado o projeto que fala de abuso de autoridade e gerou críticas de juízes e também do Ministério Público. Também está na pauta do Senado as 10 medidas contra a corrupção, uma proposta popular que foi bastante alterada na Câmara, inclusive com uma possível anistia ao Caixa 2. E amanhã começa no Tribunal Superior Eleitoral o julgamento sobre a chapa Dilma Temer. Isso pode acabar com a suspensão do mandato do presidente. Para a gente entender melhor os aspectos legais disso tudo, nós convidamos um advogado para o estúdio do Bom Dia, é o doutor Jovaci Peter Filho. Ele está aqui ao lado do deputado Evair, que permaneceu aqui no estúdio a nosso pedido. Bom dia, doutor Jovaci. Bom dia. Doutor, o senhor pode a gente começar com esse crime de abuso de autoridade? O que é exatamente o abuso de autoridade? Abusar a autoridade é no exercício, é o servidor público, no exercício da sua função, extrapolar os limites legais da sua atuação, Mário. Então, se nós pudermos dar um exemplo, é o policial que ingressa na residência de alguém sem estar portando um mandado judicial. Então, isso seria um abuso de autoridade. Ainda que naquele contexto ele acredite que possa estar havendo algum tipo de infração, é necessário que ele tenha a formalidade para cumprir esse ato. É claro que se ele estiver diante de um flagrante delito, ou seja, de uma conduta que está acontecendo, ele precisa intervir. Mas em casos fora do flagrante, ele precisa de uma ordem judicial. Se ingressar sem a ordem judicial, está abusando da autoridade. E já existe uma lei hoje que regule esse abuso de autoridade? Existe, Fabíola. Essa lei é a Lei 4.898 de 1965 e, portanto, é uma lei muito desatualizada. É uma lei que, por exemplo, ela prevê, além das sanções civis e administrativas, sanções criminais que variam de 10 dias a 6 meses. E, portanto, são penas irrisórias. Se nós estamos falando agora no momento em que é importante se falar em responsabilidade, a gente pode, neste particular, atualizar a lei para torná-la, inclusive, mais moderna. Essa foi a fala até do próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. É possível tornar a lei mais moderna. Pois é, mas o Procurador-Geral Rodrigo Janot também questionou não sei como é que eu chamo, um item dessa proposta de atualização da lei de abuso de autoridade, que se um juiz de primeira instância tiver uma decisão e essa decisão em segunda instância for considerada diferente do juiz da primeira instância, então esse juiz seria passível de ser processado, enfim, de ser punido judicialmente. Na avaliação do Moro, é uma forma de deixar os juízes com medo de agir. O Ministério Público também reclamou muito disso, dizendo que é uma forma de intimidação. Como é que o senhor analisa isso? Mara, não há dúvida disso. Eu concordo integralmente, tanto com o procurador quanto com o juiz Sérgio Moro. É importante a gente fazer a seguinte divisão. A lei ela não se restringe a este tópico. A lei, por exemplo, ela reproduz de uma forma mais clara vários itens que já estão presentes nessa norma, nessa lei de 1965. Agora, essa expressão que existe em um artigo da lei chamado de decisões temerárias, que as decisões temerárias podem ser interpretadas como abuso de autoridade. Ela é por si só temerária, porque o juiz ele precisa ter liberdade de convicção, e isso todos concordam com isso, no sentido de que o juiz, no momento em que ele fundamenta a decisão dele, ele precisa ter essa liberdade de consciência para que ele tenha retidão no julgamento, para que ele julgue com liberdade, para que ele julgue com concretude, com independência. Se no momento em que eu propõe uma punição ao fato do juiz não atender a um pronunciamento, a uma decisão de um tribunal, eu estou cerceando. E por isso que se fala em mordaça. O deputado, é baseado nisso, no que disse o doutor Jovaci, que a gente ouve muitas críticas a essa proposta, dizendo que é uma tentativa clara de barrar as investigações, por exemplo, da Lava Jato. Lá em Brasília, se comenta isso também, e o senhor vê como essa proposta do abuso de autoridade? O doutor está muito técnico, né? Porque ele citou o caso do policial, citou alguns casos menores, mas é claro que tem uma manobra, sim, a partir, inclusive, de quem propôs. Né? Então, um cidadão, foi o Renan Calheiros. O Renan Calheiros, um cidadão suspeito, né, propôs desse tema nesse momento. É um tema que deve ser, como o doutor muito bem disse, uma lei de 65, naturalmente, precisa de passar por algumas revisões de adequação, agora muito longe do que o Renan Calheiros está propondo. É claro que ele faz aí uma manobra para poder criar um ambiente de debate, inclusive de discussão, de tratar daquilo que efetivamente está atrapalhando o Brasil, e ele puxa dentro de um outro cenário. É um absurdo, por exemplo, que você citou muito bem, quer dizer, ao juiz cabe o direito da interpretação, uma vez com as provas, cabe a ele a interpretação. Isso não foi votado na Câmara? Não, isso não foi votado na Câmara, está no debate do Senado. O senhor votaria contra? Eu votaria contra. Isso tem que parar nesse momento, como o doutor bem disse. Adequações à Lei 65, correto. Alguns ajustes em função da
tecnologia, da informação, de algumas coisas. Agora, nos termos que o doutor Renan Calheiro está propondo, é inadmissível. É claro que tem sim o objetivo dele de criar aí uma parede de proteção de crimes que, porventura, ele e muita gente aliada a ele acabou cometendo ao longo do tempo. Essa proposta está no Senado, então a gente pediu a opinião de dos três senadores do Espírito Santo, que eles mandassem vídeos aqui para a gente dizendo como avaliam essa proposta de abuso de autoridade. A gente já entendeu como é, o doutor Jovassi explicou, vamos ouvir o que disse o senador Ricardo Ferraz. Essa é uma lei para inibir, para intimidar a Operação Lava Jato. Não é possível admitirmos a criminalização da necessidade que qualquer magistrado tem de ter liberdade para fazer a interpretação da lei. Ao criminalizar a interpretação que está na essência, na natureza de qualquer magistrado, nós estamos, na prática, intimidando aqueles que estão trabalhando na direção de passar esse país a limpo e de coibir a impunidade. Além disso, essa lei torna a delação premiada uma ferramenta absolutamente vulnerável e frágil. Por essas e outras razões, é que nós estaremos não apenas votando contra, mas também militando contra esta proposta que, na verdade, o que deseja é, de fato, impedir que o nosso país continue sendo passado a limpo. Essa é a opinião do senador Ricardo Ferraz. Nós pedimos também, como eu disse, para os outros dois senadores do Espírito Santo enviarem vídeos aqui para o Bom Dia com a opinião deles, mas a senadora Rose de Freitas e o senador Magno Malta não enviaram nenhum vídeo, nenhuma nota, dizendo quais são as informações, quais são as avaliações que eles fazem sobre a maioridade penal e sobre outro tema que a gente vai abordar agora. Eu vou tentar dar mais celeridade aqui para dar tempo, que é a questão do Caixa 2, porque houve aquela ação popular que o Ministério Público capitaneou e conseguiu milhares de assinaturas, 10 medidas de combate à corrupção. Chegou à Câmara, as medidas foram deturpadas. E entre elas, há uma proposta até de anistiar o Caixa 2. Doutor Jovassi, algo legal que se tolere isso, anistiar um crime nesse momento do país? Não há, Mário, e isso, inclusive, é um tema que choca a população. O que é o Caixa 2? O Caixa 2 é a utilização de verbas não declaradas. Nós já temos previsão no Código Eleitoral de falsidade ideológica eleitoral. É quando eu não declaro. Isso é um Caixa 2. E, portanto, eu estou tendo uma condição de gerenciar uma campanha sem efetivamente declarar os valores. Eu tenho isso que nós falamos muito por conta dessa semana do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, facilidades em detrimento das chapas que são concorrentes. Esse ponto é um ponto que precisa ser tratado. Nós já temos um tipo penal previsto no Código Eleitoral, mas que, claro, pode ser aprimorado. As 10 medidas também previam criminalizar o Caixa 2. Aí passou pela Câmara como anistia ao Caixa 2. Deputado, como é que isso passou dessa forma? Esses projetos são de iniciativa popular. Como é que o senhor acha essa proposta de anistiar o Caixa 2? Foi, claro, uma manobra que o regimento da Câmara permite, que isso é um monstro no arranjo da ordenação política brasileira, que é um regimento interno da Câmara dos Deputados, que permite essas manobras. Um projeto que saiu do apelo popular, que foi amplamente debatido, né, foi totalmente desconstruído o conceito original e aquilo que era para punir estão usando para poder dar uma certa sanção. Ou seja, eu votei contra, né, ao texto apresentado, é uma vergonha, ou seja, crime precisa ser punido no rigor da lei. Não dá mais, você não consegue mais explicar para a sociedade essas coisas. Por isso tem a minha militância, a militância dos parlamentares, ou seja, anistiar, é inadmissível pensar isso. Ou seja, por isso que... Mas passou pela Câmara, né? Passou pela Câmara, mas com o meu voto ao contrário. Ou seja, você vê o ambiente da contaminação da política brasileira. Ou seja, a coragem que muitas pessoas que têm mandato estão tendo de fazer uma isenção de Caixa 2 ou anistia de Caixa 2. Isso é inadmissível. Doutor Jovassi, outra proposta que foi alterada ou retirada, proposta de ação popular, previa criminalizar o enriquecimento ilícito. Isso não está mais nessa proposta, foi retirada na Câmara. Por que isso é importante para combater a corrupção? Porque é um sistema, Mário. Quando a gente fala de filtros para tentar reduzir esse cenário de impunidade, nós temos que pensar em várias frentes. Dentre essas frentes, a situação patrimonial de certos servidores que têm ganhos incompatíveis
com o que formalmente recebem, seria um filtro importante para que a gente pudesse avançar um pouco mais nesse enfrentamento à corrupção. Seria considerado crime, né? Seria Pegou dinheiro, roubou ali, crime. E um ponto importante, Mário, para a gente avançar nessa questão do Caixa 2, o Supremo Tribunal Federal recentemente deu um pronunciamento que vai na contramão do que o Congresso Federal está discutindo sobre isenção do Caixa 2. Quando o Supremo Tribunal Federal recebe a denúncia em face do senador Waldir Raupp, ele inclusive passa a dar uma interpretação criminalizando o Caixa 1, quando o candidato tem a consciência de que aqueles valores foram fruto de propina. Então nós estamos inclusive avançando no judiciário sobre criminalização não só do Caixa 2, mas também do Caixa 1. Não comprovou a origem do dinheiro, não adianta declarar dizendo que foi uma doação legal se a origem não é legal. O presidente Odebrecht, ele disse o seguinte: não há como fazer campanha no país, não há político no Brasil que faz campanha sem Caixa 2, porque se ele não recebe diretamente, o partido recebe. É por isso que ele está preso, deveria estar preso ele e os seus comparsas. Empresário igual Marcelo Odebrecht, que é um cidadão que há muito tempo, né, muita gente chegou citado como referência, o cara viajou com o nosso dinheiro, passeou com o nosso dinheiro, admite isso, tem que ficar preso eternamente, ele e os seus comparsas. Hoje é possível fazer campanha sem Caixa 2? É possível fazer sim. Por quê? Na verdade, o mandato virou uma ferramenta de você usar em benefício de corporação A, ou B ou C, ou até de proteção. Ou seja, a forma de escolha e de condução do candidato faz com que ele faça a opção para que ele tenha um mandato a qualquer custo. E isso mascara a política e mascara o resultado. Uma vez que você chega no parlamento comprometido já está o seu resultado. Então, assim, o depoimento do Marcelo mostra uma geração de empresários e de políticos que usaram a vida pública para se corromper. A gente precisa encerrar. Agora, amanhã, o TSE começa a julgar o que pode representar o afastamento do Temer, que é a cassação da chapa Dilma Temer. O que acontece se isso acontecer, o doutor Giovassi? Se ele for afastado, quem assume? Como é que fica o país? Muito rapidamente, Mário, nós temos 7 ministros no Tribunal Superior Eleitoral. O relator, que é o ministro Herman Benjamin, vai apresentar o seu voto. Esse voto é muito extenso. Nós já temos a informação de que um dos outros ministros, o ministro Napoleão Nunes, pedirá vista. E, portanto, é pouco provável que esse julgamento se encerre de imediato. E ainda que ele se encerre essa semana, o que é uma possibilidade, esse julgamento ainda não é um julgamento definitivo. Cabe recurso. Então, é bem possível que o presidente ele conclua o seu mandato ainda na pendência desse julgamento. Agora, na hipótese dele efetivamente da chapa ser cassada, haverá eleições indiretas. Provisoriamente assume o presidente da Câmara dos Deputados, que ainda que nós temos uma denúncia que será apreciada pelo Supremo, ainda que ele venha a ser réu, esse fato não será um impeditivo, porque o Supremo precisa determinar isso. Ele é investigado pela Lava Jato, mas não é réu. Exato, não é réu. Perfeito. Okay? O presidente da Câmara que assumiria caso o Temer seja afastado. Assumiria provisoriamente, nós teríamos eleições indiretas, e aí um ponto importante. O artigo 81 da Constituição Federal, que é o artigo que prevê essas eleições indiretas, ele nunca foi regulamentado. Então nós teríamos uma situação no mínimo peculiar, que o presidente Michel Temer cassado poderia ser candidato nas eleições indiretas. Olha só. Doutor Giovassi, obrigado por ter vindo ao Bom Dia. Deputado Evaí, muito obrigado. Abusamos do senhor aqui. Opa, agradeço a oportunidade. Obrigado por ter vindo, deputado do PV. Um e a gente vai entendendo melhor o que vai acontecendo aí na política e na economia nacional. Claro, ouvindo sempre a avaliação e a opinião dos nossos representantes lá em Brasília. É isso aí.